reitor, pessoa muito competente, muito culta, de Belo Horizonte, mas foi o professor Orlando, mas ele ficou apenas um mês, porque ele tinha uma filha que era terrorista na época, né, considerada terrorista. Então ele foi retirado com um mês, voltou-se novamente a política anterior. Só que nomearam um outro reitor, e esse reitor, apesar de ser do grupo do magnífico reitor, ele é uma pessoa muito orgulhosa, e era um ex-aluno, certo? Ele por pressão da CEMOP, da Sociedade dos Alunos da Escola de Mídia 80, aqui na seção do Rio de Janeiro, ele começou-se a instalar a universidade. Ele se isolou dos estudantes, mas começou a criar a universidade. O Geraldo Trindade? Geraldo. O brasileiro. E Belo Menino. Belo Menino. Geraldo Trindade. Não é outro sobrenome, tá? Geraldo Barreiras. Ah, sim, tá certo. Geraldo Barreiras. Isso mesmo. Sobrenome Barreiras. Então, por exemplo, você está falando no segundo momento que já o próprio já estabelecido legalmente. Mas eu digo assim, na criação mesmo, no início das discussões, você participou quando se vai criar a universidade, Não, no início de criar a universidade eu não participei, eu não era o diretório, né? Isso aí começou em 67, 68. Serafim. Então na criação não, eu participei, ela já foi criada, aí teve a discussão do estatuto. Eu participei nessa época. Na consolidação. Na formação dos estatutos. No movimento para criar a universidade, isso aí foi anterior a 69. Eu entrei no diretório foi 69, 70. Ele foi anterior. Nessa discussão dos estatutos, que estava mais agarrado, assim. Não, o estatuto foi uma discussão técnica, era criar a universidade dentro da lei de diretriz e base, né? Não era nada de política, era criar o colegiado, como seria, qual seria criar dentro das leis existentes na época. O estatuto foi a primeira medida que foi feita e única. Mas você sentia que, por exemplo, a maioria dos professores das escolas minhas, principalmente, queriam que a universidade saísse do papel? Ou não? Não, todos queriam, né? Você tinha os catedráticos da escola e talvez eles achassem que isso iria tirar a força da escola. Todavia, todo mundo tinha consciência que não era problema da escola, era uma lei federal que era um fato real. Ela acabou com a universidade isolada, a escola isolada. A escola de Minas era isolada, certo? Então, aí, apesar de haver algum descontentamento, todos eram realistas que tinha que se adaptar à nova realidade. Na sua opinião, você acha que a universidade seria interessante para a própria escola mesmo? Que desde 62 há uma denúncia de que a escola está numa decadência, que a escola não tem como sustentar aquele antigo prestígio, né? Seja por problema de Covid, seja por falta de professores, seja por questão de infraestrutura, seja por causa da expansão. Aí tem que se ressaltar o seguinte: na década de 60 para 70 houveram aí vários movimentos, principalmente em Rio, São Paulo, nas grandes capitais,
não havia vaga nas universidades. E a escola, a escola de Minas, ela tinha 4 cursos e nesses 4 cursos, ela era a escola que tinha o menor número de alunos e professores. Então, o que aconteceu? O governo, para forçar as escolas a colocarem alunos, né? Que isso aí foi bastante discutido na época, porque a qualidade de ensino piorou. Eles começaram a forçar as escolas a ingressar alunos, eles fizeram a ligação, número de alunos e verba. Como a escola tinha poucos alunos, ela começou a reduzir a verba drasticamente. Né? Então era um problema seríssimo, porque durante mais de 10 anos ela foi dilapidando os recursos existentes. Então aí a escola foi perdendo prestígio, a qualidade do ensino foi caindo, o número de professores em treinamento no exterior foi diminuindo. Certo? Então, pensando isoladamente como escola, foi ruim. Agora, pensando como uma universidade, pensando igual a gente, um grupo de alunos pensavam, e o diretório fazia parte desse grupo, era pensar numa universidade, né, numa diversificação de curso, né, você sair só do pensamento técnico para entrar aí com pensamento mais humano, entrar em escolas de história, filosofia, sociologia, né? Que a gente achava que isso aí iria trazer uma contribuição grande para a universidade. Era muito melhor você ter Ouro Preto num ambiente propício para a universidade, certo? Criar uma universidade, a gente achava que isso aí ia trazer contribuição muito melhor para o Brasil do que agregar a escola de Minas de farmácia à Universidade Federal de Minas Gerais. E na época era isso. Ou criava-se a universidade, ou agregava-se a universidade mais próxima. Na época, a universidade mais próxima era a Universidade Federal de Minas Gerais. Tá certo? Inclusive, a lei falava em distância, quilômetros, porque Viçosa, houve uma tentativa de união a Viçosa, mas a Universidade Federal de Minas Gerais era, na época, ela falou, questão de distância. É importante destacar também que houveram, na época, tentativas da UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e na Universidade de Viçosa, de agregarem a escola de Minas à escola de farmácia. Por quê? Porque eram 2 escolas de muito prestígio. Então, na época, a consciência era agregar escolas, mais cursos, para ter mais verbas, né? Então, isso que ocorreu. Você acha que quando você entrou, a escola estava caminhando com tecnocracia, estava se tornando mais técnica? Às vezes a criação do foco foi no sentido de retardar, de eliminar as tecnocracias, privilegiar mais a técnica, mais o profissional mais ligado à produção, mas menos capacitar para conhecer a diversidade do país, uma visão cultural mais geral. Aí tem 2 aspectos. O primeiro aspecto era um aspecto de legislação, né? Quer dizer, o MEC, o Ministério da Educação, ele criou essa lei que o objetivo dele era disciplinar. Ele queria acabar com as escolas isoladas, tá certo? E ter reduzir o número de pessoas, de dependentes do MEC, tá certo? Eu queria reduzir esse número,